Muito bem, futuro sargento, já vamos lá. Hoje eu estou aqui para dar continuidade aos nossos exercícios aí de trigonometria. Então, não vamos enrolar muito aqui, né? Essa é a verdade. Vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa correção, né? Da nossa maratona. Vamos lá. Então, no ciclo, os valores de x tais que o cosseno é menor ou igual a meio, né? Então, toda vez que for inequação, galera, o ideal é que vocês desenhem o ciclo para saber o que está acontecendo, tá? Então, eu vou pegar aqui. Então, aqui é meio, né? É o cosseno, meio. Aí ele quer que o cosseno, ou seja, que o eixo x, seja menor ou igual a meio. Então, reparem que isso vai acontecer no eixo horizontal. Esse pedaço aqui todo, ó. E aí reparem que isso reflete nesses arcos aqui todos, ó. Aqui, 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 aqui. Então, nisso aqui tudo, ó, partindo daqui, né? Partindo daqui, ó, reflete em tudo. Em tudo isso aqui. Até voltar para cá. Então, vamos calcular primeiro quanto vale o cosseno que dá meio. O cosseno que dá meio é o de 60. E o equivalente dele no quarto quadrante é o 300, né? Basta fazer 360 menos o ângulo. Então, repare que nesse pedaço, ó, do 60 até o 300, todos os ângulos aqui, ó, vão gerar um cosseno menor que meio, né? Ó, não é a região interna não, tá? Deixa eu até apagar aqui. E fazer direitinho. Ó. É como se eu estivesse olhando. Deixa eu trocar a cor. Para esse ângulo. Aí esse ângulo gera esse cosseno. Se eu olhar para esse ângulo gera esse cosseno aqui, ó. Mesma coisa para cá. Se eu olhar para esse, vai gerar o mesmo aqui em cima. Então, todos os ângulos que estão aqui sobre essa parte de preto geram cossenos menores que meio. Então, quer dizer que essa inequação, o x, ele é um valor que está entre 60 e 300. Beleza? Só que as minhas respostas todas estão em radiano. Então, o 60, como é que eu vou passar o 60 para o radiano? A gente vai passar da seguinte forma. Vai pegar o ângulo em grau, vai acrescentar o π e vai dividir por 180. Então, ângulo em grau, acrescenta o π, divide por 180. Então, simplificando, aqui vai dar π sobre 3. Simplificando por 60, isso aqui vai dar 5π sobre 3. Então, ele está na letra... Opa, quase emocionei, hein? Na letra B, né? Na letra A, o intervalo ele é aberto. Tranquilo? Beleza, vamos lá então. O cosseno de 735 é, primeiro, toda vez que o ângulo passa de 360, a gente vai dividir por 360 para verificar a sua primeira determinação positiva. O que significa isso? Quanto ele equivale na primeira volta, tá? Então, ó, dividindo por 2, vai dar 720, isso dá 15. Então, quer dizer que o cosseno de 735, ele é a mesma coisa que o cosseno de 15. Esse cosseno de 15, a gente já calculou isso, tá? Isso tem no vídeo anterior aí, tá? Se vocês quiserem dar... Se quiserem não, né? É bom vocês darem uma olhada lá. Então, o cosseno de 15, ele é o raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Beleza? Então, letra C, tá?
essa. Ó, seja m a expressão. Utilizando as identidades trigonométricas, eu posso considerar m igual a. Então, vamos lá. Cossecante é 1 dividido por seno. Secante é 1 dividido por cosseno. Cotangente é cosseno dividido por seno. Então, vai ficar assim. Tirando MMC do numerador, multiplico os dois. Então, fica seno vezes cosseno. Então, aqui vai ficar cosseno vezes 1 dá cosseno. E aqui vai dar seno, né? Então, seno vezes 1, seno. Aqui embaixo, se não tem nada, vale 1. Então, o MMC é o seno. Então, aqui vai ficar seno, e aqui vai dar 1. Então, uma vez o cosseno, cosseno. Seno vezes 1, seno. E aí virou divisão de fração, né? Então, como é que eu faço divisão de fração? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, seno mais cosseno multiplicando, seno mais cosseno dividindo, eu posso cancelar. Seno multiplicando, seno dividindo. Então, sobrou 1 dividido por cosseno. Só que 1 dividido por cosseno, a gente viu que isso vale a secante. Então, letra C. Beleza? 28. Ó. Ao somar as medidas dos ângulos, obtém a medida de um arco que pertence a qual quadrante? Então, 120 mais 3 vezes 180 dividido por 2. Lembrando que π radiano vale 180 graus. Então, 120, que vai dar 90, né? 270. 270 mais 120, isso vale 390. Então, repare que o ângulo passou de 360. E quando passa, a gente vai usar aquele esqueminha, né? 390 dividido por 360. E isso dá 1. E sobram 30. O resto é o equivalente do cara que passou de 360. Então, 390 e 30 representam a mesma coisa. Logo, a soma das medidas se encontra no primeiro quadrante, já que eles representam a mesma coisa. Beleza? 29. No intervalo, ó, de 0 a π, tem que olhar só para esse intervalo. A soma das raízes da equação. Então, vamos lá. 3 cosseno ao quadrado menos 7. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, o seno ao quadrado eu vou colocar como 1 menos cosseno. Vou deixar tudo como cosseno, beleza? Então, ficou assim. 3 cosseno ao quadrado. Se você quisesse colocar tudo como seno, também não teria problema algum, tá? 7, a gente vai fazer a distributiva. Menos 7 vezes 1 vai dar menos 7. Menos com menos vai dar mais. Então, ficou assim. Mais 2. Isso é igual a 0. 3 mais 7 vai dar 10. Menos 7 mais 2, menos 5, igual a 0. Então, 10 cosseno ao quadrado, vou passar o 5 para o outro lado. Então, era menos, vai virar mais. O 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 5 dividido por 10, isso é meio. E aí, né, quadrado vira
raiz quadrada. Então, vai ficar mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1 dividido pela raiz quadrada de 2. E a raiz no denominador a gente vai tirar. Então, como é que a gente tira isso? Racionalizando. Multiplica pela raiz em cima, raiz embaixo. Então, o cosseno ficou mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, tá. Então, o cosseno pode ser positivo ou negativo. Só que no intervalo de 0 a π, eu posso utilizar os dois valores, tanto positivo como negativo, né? Ó, lembrando que o cosseno ele é mais e menos na meia volta. Ó. Então, quando ele é positivo, qual é o cosseno que dá raiz de 2 sobre 2? É o cosseno de 45. E quando ele é negativo, basta pegar o 45 e levar para o segundo quadrante, né? Ou seja, fazer 180 menos 45. Então, isso é o 135. A soma das raízes dá 180, né? E 180 é o π. Então, isso está na letra D. Beleza? Maravilha. Show de bola, né? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, ele quer o valor dessa expressão, né? Ó, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aí, menos seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, trocando o sinal de todo mundo, ó, reparem que aqui é mais e aqui é menos. Então, vai cancelar. E aqui vai ficar menos com menos, vai dar mais, né? Então, vai ficar seno B cosseno A duas vezes. Então, duas vezes seno B cosseno A. Letra C. Ok? Maravilha, né? Mais uma. As funções seno e cosseno no segundo quadrante. Então, aqui, a gente vai ver o seguinte. Ou você lembra do gráfico da função, ou basta olhar para o ciclo. Tá? Não tem problema olhar para o ciclo. Então, vamos olhar para o ciclo, que eu acho que vai ficar mais fácil a gente enxergar. Ó, aqui está o segundo quadrante, do 90 até o 180. Se eu olhar para o seno, ó, vou marcar um ângulo aqui, vou marcar um ângulo aqui. Ó, aqui é um valor para o seno, aqui é outro. Quando eu ando para cá, o ângulo aumenta, né? Há um aumento no valor de ângulo. Só que, repare que quando eu saio daqui e venho para cá, o meu seno, ó, desceu. O meu seno diminuiu. Ficou mais perto do zero. Então, se o valor do ângulo aumenta e o valor do seno diminui, então, um aumenta, o outro diminui, quer dizer o quê? Se um vai para um lado, o outro vai para o outro, em função, quer dizer que nesse pedaço a função ela é decrescente. Domínio aumenta, imagem diminui, a função é decrescente. E se eu olhar para o cosseno, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Aqui gera esse valor. Aqui gera esse valor. Só que vamos lembrar que aqui é o menos 1. Ó. Então, quando o ângulo aumenta, o meu cosseno ele chega mais perto do menos 1. Ou seja, ele vai mais para a esquerda. Então, quando há um aumento no ângulo, o meu cosseno também diminui. Porque ele está indo mais para a esquerda. Então, domínio aumenta, a imagem diminui, a função é decrescente. Então, os dois são decrescentes. Letra A. Tá? Um outro jeito seria lembrar dos gráficos. Eu vou colocar aqui, ó.
Então, vamos fazer o gráfico do seno. Seno de 0 é 0. Seno de 90 vai dar 1, né? Seno de 180 é 0. De 270 é menos 1. E o de 360 é 0. Aí, olha como é que fica o gráfico. Ó. Nesse pedaço aqui, ó, é o segundo quadrante. 90 a 180. E o meu gráfico está descendo. Então, a função é decrescente. Agora, vamos olhar para o cosseno. Então, cosseno de 0 vale 1. Então, começa daqui. 1. Cosseno de 90 é 0. De 180 é menos 1. De 270 é 0. De 360 volta a ser 1. Então, assim. Então, reparem, ó, que no segundo quadrante, de 90 até 180, o gráfico continua descendo. Então, a função é decrescente também. Confirmando, então, o nosso gabarito. Letra A, beleza? Então, são as duas maneiras de resolver o exercício aí, tá? 32. O seno de 1270. Então, aquele esqueminha. Passou de 360, a gente divide. 3 vai dar 1080. 190. Então, o seno de 1270, ele é o mesmo que o seno de 190. Beleza? Tá. Só que 190 é um ângulo do terceiro quadrante. Então, um ângulo do terceiro quadrante, como é que eu faço para voltar para o primeiro? Né? Do terceiro para o primeiro é o ângulo menos 180. Então, isso dá 10. Então, o seno de 190 é o mesmo que o seno de 10. Só que no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, a gente vai botar um menos aqui na frente. Então, o seno de 190 é menos seno de 10. Letra C. Beleza? Mais uma. Gabriel verificou que a medida de um ângulo é 3π sobre 10 rádios. Quanto é que vale em grau? Então, onde tem π, a gente vai trocar por 180. Tira o zero. 3 vezes 18, 54. Letra B. Beleza? Tranquilo. Simples assim, né? Nem sujou a mão. Que beleza. 34. Ó, o ângulo é do primeiro quadrante. Então, seno de 4x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Um dos possíveis valores de x é... Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, para tentar... diminuir esse problema. Vamos fazer uma troca de variável. Esse 4x, a gente vai chamar de y. Então, vamos fazer assim. Seno de y é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, é um ângulo, né, que dá seno negativo. E o seno negativo ele acontece no terceiro e no quarto. Então, vamos olhar para o primeiro. O seno que dá raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Né? Só que eu quero o 60 no terceiro e no quarto. Então, para o terceiro, né, basta pegar o ângulo e somar 180. Então, isso vai dar 240. Ou seja, do primeiro, agora eu estou fazendo o contrário, ó, do primeiro para o terceiro é ângulo mais 180, tá?
Do primeiro para o quarto, continua aquele esquema. 360 menos ângulo. Então, é o 300. Então, quer dizer que o y ele pode ser o 240 ou ele pode ser o 300. Só que eu não quero y, eu quero x. Então, 4x é igual a 240. X é igual a 60. Ou 4x é igual a 300. X é igual a 75. Como ele fala, um dos possíveis serve o 60 ou 75. Nas opções tem o 75. Letra C. Beleza? Maravilha, né? Vamos lá, então. Simplificando a expressão, eu tenho, né? Então, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Aí mais, né? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno de 360, que é o 2π, né? Vale 0. Então, isso aqui tudo morreu. Aí menos cosseno de 2π, que é o 360, vale 1. Mais 3π seria 540, né? Ou seja, é 360 mais meia volta. Então, eu vou considerar só meia volta. Seno de meia volta, seno de 180, isso vale 0. Isso aqui morreu. Seno de π, perdão, de x, e o cosseno de 3π, ou seja, cosseno de meia volta. Cosseno de 180 é menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos seno, menos seno. Menos seno duas vezes, então, menos 2 vezes seno. Letra D. Beleza? Tranquilo? Show, né? Vamos lá. Se o cosseno de alfa é menos raiz de 3 sobre 2, e alfa é um arco que está no segundo quadrante, então alfa pode ser. Essa questão aqui é interessante. Por que ela é interessante? Ó. Cosseno de alfa, né? É menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o cosseno ele é um ângulo, né? O raiz de 3 sobre 2 está na parte negativa, né? É menos. E ele já fala que é do segundo quadrante. Então, qual é o cosseno que dá raiz de 3 sobre 2? Lá no primeiro quadrante é o 30, né? Levando para o segundo é 180 menos 30. Então, o alfa é 150. Beleza? Só que 150, transformando para radiano, fica assim, né? Simplificou. 5π sobre 6. Rad, né? Tá. E aí, quando a gente olha para as opções, não tem 5π sobre 6 rad, né? Então, a gente fala, então a questão está anulada. Não, ela não está anulada. O 5π sobre 6 rad, a gente encontra na primeira volta. E o exercício, em nenhum momento, falou em qual volta eu devo parar. Então, quando for assim, quer dizer que você tem que calcular o ângulo côngruo dele. Ou seja, se eu der uma volta, se eu der duas, se eu der três, onde eu vou parar? Então, todo ângulo ele tem um côngruo. Vamos lembrar que o côngruo basta somar uma volta inteira. 2π e o k é a quantidade de voltas inteiras que eu vou dar. Beleza? Então, se k é igual a 0, é a primeira determinação. Se o k for 1, ficaria assim, né? 5π
sobre 6 mais 2π. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5, 17. Número misto. Então, 17π sobre 6 rád. Então, pode ser o 17. Ó. Ah, que beleza. Letra B. Tá? Ah, professor, se não desse para cá igual a 1, você tentaria para cá igual a 2, cá igual a 3, cá igual a 4, igual a 5 e assim por diante. Lembrando que o k ele é número inteiro, né? A quantidade de volta. Pode ser positiva ou negativa. Lembrando que se for negativo, você está contando o contrário. Então, poderia ser também o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Beleza? A maldade estava em lembrar disso daqui. Ó. Show? Maravilha, né? Ó, 37. Ao subtrair cosseno de 225 de seno de 420, obtém-se. Então, aqui tem que tomar muito cuidado com a leitura. Do jeito que está aqui, a primeira coisa que a gente faz é isso daqui. Ó. Só que lendo de novo, ó, ao subtrair de. Então, ao subtrair 7 de 10, é a mesma coisa que 10 menos 7, né? Ao subtrair 9 de 12, é 12 menos 9. Então, ao subtrair cosseno de seno, quer dizer que é seno menos o cosseno. É assim, né? 420 é a mesma coisa que o 60, né? É só subtrair, né? A primeira volta. Tá. E 225, né? Ele é um ângulo do terceiro quadrante. Então, voltando para o primeiro, ele é a mesma coisa que o 45. Então, é a mesma coisa que o cosseno de 45. Só, né, que o cosseno de 45 no terceiro quadrante, ele é negativo, né? O ângulo, né? O valor do cosseno no terceiro é negativo. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre o 2. Menos com menos mais, raiz de 2 sobre o 2. Então, ó, raiz de 3 mais raiz de 2 sobre o 2. Letra A. Tranquilo? Pior que se a gente faz ao contrário, a gente acha resposta, né? A gente acha a letra B. Tomem cuidado aí com a leitura, tá? 38. Considere x um arco do terceiro quadrante, cotangente de x igual a... ele só está dizendo aí como é que é para você olhar a nomenclatura. Beleza. O seno de x é menos raiz de 2 sobre 2. Ele quer o valor de A. Tá. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Ó. Triângulo, retângulo. X. Oposto. Hipotenusa. Tá. Se aqui é raiz de 2 e aqui é 2, né? Se eu fizer um Pitágoras, o B vai dar raiz de 2, né? Observem. Né? 2 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Cancelou. 4 é igual a B quadrado mais 2. B quadrado é igual a 2. B igual a raiz de 2, né? Beleza. Então, quer dizer o seguinte, ó. A é igual tangente. Tangente é oposto sobre adjacente. Oposto sobre adjacente. Como x é do terceiro quadrante, a tangente é um valor positivo. Não? Então, vai ficar assim. Mais 2 dividido. Cotangente é 1 sobre a tangente. Como a tangente ó, dá 1, então a cotangente também é 1. Então, basta trocar aqui. Ó, 1 ao quadrado. 1 mais 2, o A vale 3.
Beleza? Mais uma, ó. X, ele fala aqui, ó, é um arco do segundo quadrante. Então, vamos lá, ó. Então, vamos observar meio e raiz de 3 sobre 2. Meio, raiz de 3 sobre 2. No segundo quadrante, ó. Então, reparem que esse ângulo e esse geram esse intervalo de seno. Para o seno ser raiz de 3 sobre 2, no primeiro quadrante, ele é o 60. Então, no segundo quadrante, ele é o 120. E o meio, no primeiro, é o 30. Então, no segundo, é o 150. Então, é só olhar esse pedaço aqui, ó, que é o que reflete o seno nesse intervalo. Então, quer dizer que meu ângulo tem que ser um cara entre 120 e 150. Então, transformando isso para radiano, vai ficar, cancelou, divide por 6, né? 2π sobre 3. Cancelou, divide por 3. 5π sobre 6. Então, tá aqui na letra C. Belezinha? Show de bola, né? Mais uma. Se o seno mais cosseno vale isso e a tangente vale isso, então no círculo X pertence a qual quadrante? Então, vamos fazer o mesmo esqueminha de novo, ó. X, tangente, oposto, adjacente. Então, a gente tem um termo pitagórico, ó. Cateto 5, cateto 12, a hipotenusa vale 13. Tranquilo? Tá. Então, vamos lá, ó. O seno de x, oposto, hipotenusa, 5 sobre 13. Cosseno de x, adjacente, hipotenusa, né? Ó, adjacente, hipotenusa. Então, isso é 12 sobre 13. Beleza. Só que a tangente, ó, é um valor negativo. E a gente tem que lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Então, para a tangente ser negativa, isso acontece. Tangente negativa acontece no primeiro, perdão, no segundo e quarto quadrante. Então, se for no segundo, o seno é mais, o cosseno é menos. Se for no quarto, quadrante, o seno é menos e o cosseno é mais. Então, tem essas duas hipóteses. Beleza? Aí, o exercício me diz que a soma dá 7 sobre 13. Se a soma é positiva, né? Eu tenho a seguinte opção, né? Ó, seno mais, cosseno menos, isso vai dar número negativo. Agora, se aqui for menos e aqui for mais, vai dar valor positivo. Então, é isso que está acontecendo, ó. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Seno negativo e cosseno positivo, isso acontece no quarto quadrante. Então, gabarito, letra D. Beleza? Tranquilo? Show, não? Interessante isso, não? Então, tá. Mais uma, ó. Ó, se o seno de 10π sobre x, se 10π sobre 7 vale x, ele quer o seno desse cara e o seno desse cara, né? Então, beleza. Vamos lá, né?
seno de 3π sobre 7 e o seno de 4π sobre 7. Então, 10, né, π sobre 7, eu posso π sobre 7, eu posso escrever como? Posso escrever assim, ó, π mais 3π sobre 7. Ó. Por que isso? Não? 7 vezes 1, 7. 7 mais 3, 10. Então, vamos usar o seno da soma aí. Ó. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Só que o seno de 180 vale 0, né? Então, isso aqui morreu. Cosseno de 180 é menos 1. Então, ficou menos seno de 3π sobre 7. Só que o seno de 10π é o x, né? Então, quer dizer que o seno de 3π sobre 7 é o menos x. Beleza? Tranquilo até aqui? Show, não? Então tá. Bom, como é que eu vou achar então o do 4π sobre 7? Como é que eu vou achar o do 4π sobre 7? Beleza? Reparem que 4π sobre 7, né, eu posso fazer como? Seno da diferença, assim, ó. 7 vezes 1, 7, menos 3, 4. Então, vai dar o 4π sobre 7. Beleza? Show de bola, né? Maravilha. Então, vamos lá. Né? Então, virou o seno da diferença. Então, onde tem mais aqui, ó, a gente troca por menos. Tá? Então, vai ficar mesmo esquema, ó. Seno, cosseno. Só que agora vai ficar menos seno, cosseno. Então, aqui dá 0. Então, ficou menos seno vezes o cosseno, que é menos 1. Menos com menos dá mais. Então, esse é o seno de 3π sobre 7. Só que o seno de 3π sobre 7, a gente já descobriu, ó, ele é menos x. Então, o seno de 4π é o menos x. Então, menos x, letra D. Tranquilo? Essa era um pouquinho mais difícil porque tinha que se ligar nisso, né? Nessa diferença, nessa soma. Tá? 42 aí. Ó, sejam A, B e C pontos da circunferência de centro O. Se a medida do arco AB, aqui, ó, mede 108, esse M é medida, tá? Do BC, aqui, ó, é 26π sobre 45. Então, a medida do ABC. Então, ele quer esse cara mais esse, ó. Então, 26π sobre 45 mais 108 em radiano, ó, 108 multiplica por π, divide por 180, né? Então, tá. Então, 26, 45. Vamos dividir aqui tudo por 4. Vai dar 27 por 45. Como o denominador é o mesmo, vou repetir e somar o numerador. Isso vai dar 53π sobre 45. Então, isso está na letra A. Ok? Show? Mais uma, né?
ele quer que você simplifique isso. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. Tangente, tirando o MC, vai ficar tangente de x mais 1 sobre tangente de x. Embaixo eu não vou mexer. Mais cossecante, que é 1 sobre seno. Secante é 1 sobre cosseno. Beleza? Divisão de fração. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Mais. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Opa, faltou 1 aqui. Cancelou. Então, isso aqui é 1 sobre tangente. Mais cosseno sobre seno. Isso também é 1 sobre tangente, né? Isso é cotangente. E isso aqui também é cotangente. Então, cotangente mais cotangente equivale a 2 cotangente. Letra D. Beleza? Então, muito bem. Vamos lá. Vamos para mais um exemplo aqui, né? Ó, ele me dá o seno da soma e o cosseno da diferença e que é o valor da expressão. Então, vou fazer distributivo aqui na expressão. Ó. Seno A, seno B, para ver se aparece alguma coisa interessante para a gente. Seno A, cosseno B. E distributivo aqui. Seno B, cosseno A, mais cosseno A, cosseno B. Beleza? Então, se a gente reparar aqui, ó, eu tenho cossa, cossa, senta, senta. Ó. Então, esses dois é o cosseno da diferença. Se eu olhar para esses dois, ó, seno A, cosseno B, cosseno A. Então, esse aqui é o seno da soma. Então, esse cara é menos meio, esse cara é menos raiz de 3 sobre 2. Se eu colocar o menos em evidência, vai virar todo mundo mais, né? Como o denominador é igual, posso escrever apenas 1. Beleza? Então, letra D. Tranquilo? Mais uma. Ó, a medida, o ângulo cuja medida é 37π sobre 4. Então, 37 vezes, não? Então, vamos lá. 37 vezes o π vale 180 sobre 4. 180 sobre 4 vai dar 45. Então, é 37 vezes 45. Vamos fazer essa conta aí para ver quanto dá. 35 vão 3, 15, 18, 28 vão 2, 12, 14. Então, 16 vai 1, 1665. Então, quer dizer que esse cara é 1665. E aí, como passou de 360, a gente vai dividir por 360. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 4.440. 225. Então, quer dizer que esse ângulo é a mesma coisa que o 225. E 225 é terceiro quadrante, né? Letra C. Beleza? Aí, ó, olha só que interessante. É o mesmo ângulo, ó. 1665, 1665. Então, a gente já sabe que esse cara é 225. E 225, no terceiro, né, que é o ângulo do terceiro quadrante, voltando para o primeiro, é o 45, né? Lembra? Terceiro quadrante para o primeiro, ângulo menos 180. Só que no terceiro quadrante, a tangente é positiva, então não vai mudar nada. Então, isso aqui, tangente de 45, vale 1. Letra B. E aqui, por último, tangente, né?
é seno sobre cosseno. Cotangente é o contrário, né? Cosseno sobre seno. Se eu tirar MMC, vai virar o produto. E aí eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso dá 1. E se a gente olhar para cá, ó, isso aqui, ele aparece aqui. Ó, seno de 2x. 2 vezes seno pelo cosseno. 2 está multiplicando, vai dividindo. Só tem que tomar cuidado que esse 2 não pode dividir por esse, porque esse 2 faz parte do ângulo, tá? E não do valor do seno total. Então, o produto é seno do dobro sobre o 2. Seno do dobro sobre o 2. Divisão de fração, então é só inverter. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar 5 seno é igual a 4, né? O 5 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, gabarito, letra B. Beleza? Isso. Então, ó, com isso, a gente terminou aqui a nossa correção, né, da parte de trigonometria. Se você não tem a lista, baixem a lista lá, né? Os exercícios todos estão lá. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí as nossas soluções. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me procurar, né? Vai lá no Insta. O Insta é Wellington Nishio, né? Só tem um. Ou manda um e-mail para o e-mail que está aí, né, na descrição do canal, né? profnishio@gmail.com, né? Também podem me mandar a dúvida de vocês. Eu estou à disposição de vocês, beleza? Então é isso. Se gostou, compartilha. Dá aquele joinha pro prof. Forte abraço para vocês. Tudo de bom. Bons estudos e até a próxima. Valeu!